Oiê! Olá, meus amores, sétimo ano. Vamos continuar nossa aula sobre impérios africanos. Na aula, passada, no vídeo anterior, o que a gente estudou? O que é a África, a importância da gente estudar a África, a gente conhecer a cultura, a história, as riquezas, a pluralidade do continente africano, que também é conhecer a nossa história, a história do nosso povo, do Brasil e do mundo, porque a África não é só o berço da civilização, mas não só isso. A África foi brutalmente escravizada, depois vai ser colonizada, mais que uma vez. Impérios europeus vão devastar a África, e é uma história de luta, de resistência, e a gente tem que estudar essa história desde lá atrás, não só com os escravos. Tem muita história na África, história fascinante, história importante da gente conhecer. Vimos também o Reino de Gana, e agora vamos estudar o Império do Mali, ou de Mali, os dois estão certos, e vamos estudar também o Império Songhai, que pode ser escrito com H ou com O, tá? As grafias nessa matéria vão mudar muito, vou falar de umas cidades também que podem ter outra grafia, não tem problema nenhum, tá? Os dois estão corretos. O que importa a gente saber é, o Império do Mali, ele vai surgir na região os Malis, eles estavam já na região do Reino de Gana, eles estavam naquele território e depois eles vão tomar o poder do Reino de Gana quando esse reino passa por um período de grandes conflitos, quase 200 séculos de conflito, entre os berberes, aqueles povos nômades, que ficavam fazendo comércio na região do Sahel, que é o que a gente está estudando, que é aquela, lembra? Margem ali, no sul do deserto do Saara. E o reino de Mali, primeiro, eles tinham 12 reinos menores, tá? Separados, cada um tinha um rei, por isso que ainda chamava reino, e estavam ligados entre si e tinham a capital em Cangaba, tá? Só que o que aconteceu? Esses reinos que tinham os povos chamados de mandingas. O que é mandinga? É o nome desses povos que chamavam seus territórios de mandem. Por que é mandinga? De repente vocês já ouviram essa palavra. Vou fazer uma mandinga, alguma coisa assim. Por quê? Lembra que eu disse que eles faziam comércio pela África? Esses povos faziam comércio pela África, faziam trocas. E eles, quando precisavam fazer esse comércio, eles levavam uma bolsinha com alguns artefatos, com alguns objetos da fé. E isso que passou a ser chamado de mandinga. Vou fazer uma mandinga para alguma coisa, num sentido, vou fazer uma fezinha, vou fazer um pedido para ganhar, para agradecer alguma coisa. Mandinga vem desse nome, vem dessa bolsa que esses povos islâmicos usavam para circular na África. Antes eles usavam objetos serem islâmicos pagãos, aí depois objetos relacionados à fé islâmica pela África, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente tem o Império Mali. O Império Mali, eles vão dominar a região toda do Reino de Gana e vão ter um imperador. Daí que passa o nome de reino para imperador. Gana era um reino porque tinha um rei. Império tinha um imperador que centralizava o poder. Aqui, Cumbi Salek, que era a capital do Reino de Gana, Tombouctou, uma das principais cidades, a principal cidade, na verdade, do Reino do Mali, igual que a gente vai ver também já na aula de hoje. Pois bem, como é que funciona? O Mali, eles vão se tornar independentes e vão se unir em torno do islamismo, da religião islâmica, na fé em Alá, a partir do profeta Maomé, que a gente estudou ano passado, e falei na aula passada um pouco. Então, esses mandingas, esses povos, eles vão conquistar o Império de Gana sob a liderança do, olha só, o nome difícil, Magham Sundiata. Vamos só de Sundiata, que é mais fácil? O Sundiata, ele vai ser o líder, o primeiro
imperador e ele vai receber o título de Mansa. Mansa significa imperador. Então ele passa a ser o Mansa Sundiata, tá? E todos os imperadores vão ter esse nome de Mansa. Pois bem, eles vão centralizar o poder e eles vão fazer a mesma atividade econômica do Reino de Gana. Extração do ouro, comércio do ouro, né? E vão fazer esse comércio também de agricultura, sal, mas nós de cola, mas principalmente extração de ouro. Pois bem, esse camarada aqui, observem esse camarada aqui. Ele, né, o Kankan Musa, Kankan, conhece essa dança? Bom, isso é outro assunto. O Kankan Musa, que né, passou a se chamar de Mansa Musa, porque ele era o imperador, esse é o homem mais rico que já... um dos homens mais ricos que já existiram. Durante muito, muito tempo, ele era o homem mais rico que existiu. Porque hoje, né, na época, o dinheiro era contado de um jeito, hoje é de outro, mas ele era tão rico, gente, tão rico. O que esse homem fez? O que esse imperador fez? 1324 e 1325, ele foi para Meca. Ele é islâmico, né? Os mares se converteram ao islamismo, foi para Meca. Chegando em Meca, que a gente já sabe que é o centro religioso do Império, do mundo islâmico, né? O principal lugar que todo muçulmano deve ir, se puder, pelo menos uma vez na vida, mas tem que rezar virado para Meca 5 vezes por dia. O que acontece? Ele gastou tanto dinheiro, ele deu tanto presente, ele deu tanto ouro, que o ouro desvalorizou por 10 anos em Meca. Tá? Desvalorizar a moeda é o seguinte, tem mais moeda do que gente para circular esse dinheiro, sobrou dinheiro. Quando tem muita moeda no comércio, nos lugares, e as pessoas não conseguem comprar e acompanhar esse tanto de dinheiro que circulou, isso desvaloriza a economia do lugar. Tá? Ter muito dinheiro e não ter como circular desvaloriza o dinheiro. Né? Você está cheio de dinheiro, mas e aí? Não tem o que comprar, não tem como trocar, não tem como vender. Né? Isso desvaloriza. Esse Mansa Musa, ele vai desvalorizar por 10 anos de tanto que ele jogou dinheiro lá. Inshallah, muito ouro. Tá? É também no reinado do Mansa Musa que Tombouctou, que pode também ser chamado de Timbuktu, pode ser escrito com KC, não tem problema, tá? Se tornou uma das regiões mais ricas do mundo. É na cidade de Tombouctou, olha que lugar lindo, gente. Lá que surgiu a primeira universidade do jeito que a gente conhece. Não foi em Europa, nada disso. Harvard, nada disso. Foi onde? Na África, a Universidade de Sancoré. Lá, os árabes islâmicos, né, os árabes muçulmanos, eles estudavam ciências, matemática, história, e eles faziam tradução de vários textos do grego que circulavam ali no século XIV, XV, lá na Antiguidade. Então, Platão, Aristóteles, toda essa turma, eles estavam lá traduzindo e guardando na universidade. Tá? Então, a primeira universidade do mundo, como a gente entende universidade hoje, é na África, na Universidade de Sancoré. Pois bem, o que aconteceu? Como que esse grande império entra em decadência? Começam disputas políticas, gente, como eu já falei. Onde tem muito ouro, muito dinheiro, muito comércio, todo mundo fica de olho grande, fica todo mundo atrás. E aí, quando todo mundo fica atrás, começa conflito, começa a guerra. Os berberes, de novo, né, já é outra dinastia, os tuaregues, outro, né, mas também povos nômades, vão invadir, né, e vão conquistar ali no final do século XIV, né, 1300 e tanto, eles vão dominar a cidade, né, de Tombouctou e o reino de Mali. As mesquitas, que são os templos religiosos, né, palácios, bibliotecas, muita coisa foi destruída, né, durante esse conflito.
os sábios, muitos pensadores da Universidade de São Coreia passaram a ser escravizados e toda essa estrutura foi desmantelada até que eles foram invadidos pelos Songais, tá? Aí o que acontece? A gente vai ver melhor na nossa aula juntos a presença dos Males no Brasil, porque os Males eles vão ser escravizados, pessoal, e eles vão liderar a maior, uma das maiores levantes aqui no Brasil, que foi a revolta dos Malês. Malês, que eram escravos muçulmanos que se rebelaram, lutaram pela sua liberdade no século XIX aqui no Brasil. A gente vai ver junto no nosso encontro, tá? Bom, e o Songhai? Aí, vocês podem ver, gente, mais ou menos a mesma região que a gente viu, né? Aqui, ó, Cumbi Salé, capital do Reino de Gana, Tombuctu, principal cidade, né, do Império Mali, e Gao, que é essa região onde vai ser fundado o Império Songhai. Primeiro, o chefe Berbere, ele vem lá da Líbia, né? O Uzá, vamos chamar ele de Zá, para facilitar, Uzá, né? O nome já não precisa se preocupar com isso. Zá veio, né? Se estabeleceu em Kukia, ao sul de Gao, aqui, e ele se impôs e falou assim, ó, agora eu que mando, tá bom, bonito? Agora, isso aqui é tudo meu, tá? Desse Império Mali para lá. O que acontece? A região é a mesma região do Império Mali. Então, eles vão fazer as mesmas também explorações de ouro e comércio. Lembrando, gente, que ouro não renasce, tá? Ouro vai acabando. Então, vai passando o tempo, cada vez menos ouro você tem. Então, o Reino de Gana tinha muito ouro. Foram os primeiros, depois isso vai acabando. Porém, ainda tinha ouro, sim. Eles vão se converter ao islamismo, né? Muitos eram pagãos, súditos, mas os reis que viviam lá na cidade de Kukia, lá na Kukia, em Kukia, eles se converteram ao islamismo, tá? Então, ó, o rei Akia, em 1496, ele organizou uma peregrinação a Meca. Eram islâmicos, falei a importância de Meca para a religião islâmica agora há pouco. E ele ganhou o título de califa, que é um título, né, de poder entre os islâmicos. Pois bem, e aí foi no período do Akia que o reinado, né, dele foi ao auge, o império dele foi ao auge e o Império Songhai também, ali no final do século XV, tá? A decadência foi em 1591, então 100 anos depois, quando, né, os sultãos do Marrocos, que são os líderes do Marrocos, vão se instalar em Tombuctu, vão se instalar no Reino Songhai e vai, né, levar ao fim desse grande império. Aí aqui, ó, como eram as casas, tá? E gravuras, e hoje são registros históricos como eram as casas em Songhai. Gente, vamos continuar falando sobre a importância da África e dos reinos africanos juntos, tá? Fiquem aí com a nossa PowerPoint, com a nossa aula e, tá? Próxima aula a gente se encontra para falar mais de África. Beijo, amamos história. Tchau!